Boa tarde pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje, mais um Fusion híbrido, uma das nossas especialidades, e como vocês já sabem, nós somos a única oficina especializada nesse tipo de veículo do Brasil. Esse carro ele está por volta de 60 mil quilômetros e a gente vai fazer a revisão programada dele de 60 mil e, consequentemente, nós vamos somar a essa revisão de 60 mil, que são os itens que a Ford pede. Normalmente, nós vamos somar com os itens que a gente costuma revisar, que vocês já sabem: limpeza de bicos, limpeza de duto de admissão e outras coisas a mais. Outro tópico muito importante disso nós vamos fazer a troca do óleo de câmbio. Nós preferimos adiantar bastante essa troca, fazer a cada 50 mil. Nós estamos indicando principalmente aos donos da terceira geração de Fusion híbrido, porque as bobinas do motor elétrico e do gerador são bobinas que trabalham a mais de 100 graus. Exatamente, quente pra caramba. Temperatura máxima antes do motor, como vocês já viram lá atrás em outros vídeos nossos, antes do motor elétrico desarmar por segurança, é 140 graus temperatura máxima que ele atinge. Ou seja, hora que você jogar o seu óleo em cima de algo nessa temperatura, ele tende a evaporar. E como vocês sabem, o óleo de câmbio do híbrido, ele não serve somente para lubrificar as peças internas do câmbio, ele serve também para lubrificar e resfriar as bobinas do motor elétrico, certo? Então quando elas estão lá a mais de 100 graus, a hora que o motor a gasolina entra, a bomba de óleo de câmbio funciona. A hora que ela funciona, ela passa resfriando as bobinas. Esse é o principal fator de funcionamento delas, certo? A hora que você joga um óleo a uma temperatura aí que normalmente a gente está falando de 70, 80 graus, que já é a temperatura de trabalho com essa troca de calor, e em cima de uma bobina, consequentemente ele vai evaporando. O próprio dono falou que com 60 mil quilômetros ele já tinha baixado cerca de 1 litro e meio mais ou menos. Isso é normal, tá? Então por isso que a gente já indica para todos os donos de Fusion híbridos, já lá no clube do Fusion híbrido. Se você não está lá, entra lá, nós fazemos parte, estamos sempre dando dicas lá dentro. A gente indica sempre a troca do óleo de câmbio com 50 mil, principalmente pelo fator de resfriamento. Justamente porque, como vocês viram em um outro vídeo aí, a gente mostrou que a falta do óleo que ela pode fazer, não só no híbrido, como em qualquer câmbio automático, ou até mesmo câmbio manual. A falta de óleo, vocês veem muito também quando a gente mostra aqui nas EDs, o que elas fazem com caixa de transferência. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então acompanha com a gente todo o pacote de revisão e o que será feito. Pessoal, se vocês não sabem o que precisa ser feito no seu carro, tá? Só pegar aqui, ó, manual de proprietário Fusion híbrido, e a gente vai lá atrás, ó, realização de serviço no seu veículo. A primeira coisa que já mostra aqui é a cada 10 mil quilômetros o que precisa ser verificado, tá? Funcionamento, se está tudo ok e afins. No interior do veículo, verificar a bateria de alta tensão usando ferramenta de diagnóstico, ou seja, o scanner, ver se ela está em funcionamento correto. Isso a gente sempre faz. A gente desativa a parte de manutenção programada, que vocês estão vendo aí, a cada 40 mil, certo? Trocar filtro pólen. Isso daqui, o filtro pólen, é o filtro de ar condicionado, certo? A cada 10 mil, sob o capô de motor também, eles falam lá, reservatório de água do para-brisa, fluido de arrefecimento e afins. A cada 40 mil, aqui ó, já seria troca de velas de ignição. Mas como a gente já mostrou para vocês, eles estão pedindo algo aqui, a gente tem que verificar, tá? A cada 40 mil, ó, primeira verificação deve ser feita antes dos primeiros 100 mil. Fez com 40 mil, é o que a gente vai fazer. Vamos verificar como elas estão, vamos limpá-las e provavelmente colocar de volta. Muito difícil ter que substituir essas velas logo de começo. E por que, gente? Num híbrido, trocar essas velas de ignição é muito complicado, porque eles não utilizam o motor da mesma maneira que a gente utiliza num carro normal. Por exemplo, as velas que são usadas aqui são as mesmas velas
da ED, vamos colocar assim, exatamente as mesmas velas. E, consequentemente, o que acontece? O desgaste que tem nesse carro não é o mesmo desgaste, por exemplo, da ED, do Fusion 2.5, do EcoBoost. Por quê? O motor não está funcionando o tempo todo. Então você consegue ter um desgaste muito menor. É aquilo que eu falo para vocês. Você tem velas aí, as velas que a gente tem aqui no Fusion híbrido, são velas que normalmente estão aí na casa de platina e elas vão, numa durabilidade normal, numa ED, num Fusion, seria algo em torno de 80 a 100 mil quilômetros. Aqui seria velas para pelo menos 120 mil quilômetros. Vocês já viram aqui que a gente tira com muita tranquilidade, ok? E aqui o mais perigoso de tudo, ó. A cada 120 mil a troca do fluido de transmissão. Isso aqui a gente já recomenda fazer pelo menos na metade, que é o que vai ser feito nesse carro, tá? Outras coisas que serão verificadas aqui: fluido de freio, fluido de arrefecimento do motor híbrido, do motor elétrico, perdão, certo? Ou seja, nessa revisão a gente vai contemplar a troca completa de todos os fluidos e tudo aquilo lá que a gente mostra para vocês. Vocês podem ver, no geral, não tem nada de diferente do que a gente faz assim, do que a Ford pede, e a gente, obviamente, soma isso muito mais ao valor do carro, ok? A gente melhora todo o funcionamento, a gente faz tudo que esse carro precisa, ele vai ter à disposição aqui nessa revisão, ok? Então, vamos lá para frente e vamos começar a desmontagem para a gente poder deixar o carro funcionando. Vamos lá, pessoal. A gente já está aqui com o capô aberto, ó. Vocês podem verificar aquela coisa sempre mais suja do motor híbrido que muita gente não lava, né? O pessoal tem muito medo de lavar, tá? Depois eu até mostro daqui a pouco, mais tarde, um tópico no próprio manual, onde ele mostra que a gente pode fazer uma lavagem nesse motor, a gente pode deixar ele com uma visão um pouco mais bonita. A única coisa que sempre cuidado, tá? Tanto no elétrico quanto no motor a combustão normal, tá? Seja ED, seja um Golzinho, seja até um Fusca. Gente, cuidado ao bater água, principalmente com tomadas de módulo. A gente tem que sempre tomar cuidado, nunca jogar água sob pressão. O pessoal pega as VAPs que normalmente usa para limpar a lataria, tirar barra, essas coisas, e bate com muita força aqui. Então, a hora que você bate com força, consequentemente essa pressão vence a vedação que tem, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, reforçar uma coisa para vocês. Às vezes assim, o que acontece se cair no elétrico? Na parte do elétrico não vai acontecer nada, gente. Só tem que tomar cuidado, ó. Aqui a gente tem que tomar cuidado com a temperatura, porque ele atinge uma temperatura alta nesse inversor. E os cabos, como vocês podem ver aqui, ó, eles estão ligados, mas eles não oferecem risco porque eles têm essa primeira isolação aqui nessa tubulação e consequentemente eles são muito espessos, eles são grossos, certo? Então eles não têm o porquê a gente ter problema aí de fio descascado, tomar tranco nem nada. Óbvio, se a gente precisar fazer qualquer manutenção relacionada à parte de mexer na parte elétrica deles, ou seja, a gente entrar em desmontar um câmbio, tirar um inversor, mexer na bateria e coisas do gênero, realmente a gente tem que desligar a bateria. Por quê? A bateria, nesse momento, ela está fornecendo energia, esses cabos estão energizados, tá? E, consequentemente, o tranco é muito forte. A gente está falando aí na casa de 300 a 330 volts de corrente contínua. Uma coisa é você tomar o choque de 220 do seu chuveiro lá que está ligado. Outra coisa é tomar um choque de 300 volts aqui. Algo em corrente contínua é muito pior do que um desfibrilador. Um choque desse daqui ele pode ser fatal, certo? Então vamos lá começar a desmontar tudo isso aqui. Primeira coisa que a gente fez aqui, tirar o filtro. Vocês podem ver bem sujo, tá? Isso não é legal para o híbrido. Como vocês sabem, tudo que a gente pode melhorar em performance dele, do híbrido, impacta diretamente na sua autonomia. Ou seja, por causa de um filtro de ar sujo, o fluxo de ar não entra legal, a explosão não sai legal, consequentemente, sua autonomia abaixa
Por quê? O carro vai ficar mais gastão para compensar o ar que não entra, certo? Vamos dando seguimento, terminando de montar o restante, de desmontar o restante. Perdão. Pessoal, a gente acabou de tirar aqui o TBI. Tá limpo, né? Errado. Tá bem sujo, gente. Olha como tá o estado aqui. Esse carro tem perto de 60 mil quilômetros, 58, 59, alguma coisa assim. É a revisão de 60 mil que a gente está fazendo. Um TBI, o porquê que ele fica assim? O retorno de óleo, que é o ar quente do motor, que acaba ajudando nessa carbonização. Gasolina, vapor da gasolina não queimada, entre outras coisas por aí, ajudam nessa impregnação aqui no seu TBI. O dono desse carro também já falou pra gente que usa muito gasolina comum. A gente vai indicar para ele a utilização de uma gasolina aditivada ou premium, que isso daí vai melhorar a questão de carbonização do veículo e também a autonomia, a saúde, como ele vai render, certo? O que a gente já pode ir tirando a partir disso daqui, que provavelmente aqui na admissão e as velas vão estar tão sujas quanto, ou até um pouco mais, tá? Outra coisa, isso daqui é o nariz do carro, gente. Conforme abre, o carro respira. Se ele tiver entupido, tiver mal, o carro respira mal. E o que o carro vai precisar? De combustível para compensar essa sujeira, certo? Mais uma coisa que eu queria abordar aqui nesse tópico, que é uma coisa que muita gente vê aí na internet, que é a limpeza desse TBI. O pessoal vai tirar a boca do filtro de ar aqui do híbrido, vai olhar e falar assim, não, seu TBI tá limpo. Só que nenhum vai tirar, muitos raros tiram por aí e vai olhar, tá sujo. E não poderia ficar assim. Uma das coisas que a gente mais vê perdido aí na questão de limpeza desse TBI aqui, seja do híbrido, seja do que for, você encontre, direto aí, gente, que o modo de indicação para limpeza de TBI é motor ligado, alguém acelerando o carro para você lá, e você pega o limpa TBI, Cara 80, Motul, Kolbe, o que você quiser, e vai espirrando aqui enquanto a pessoa vai acelerando, e dizem que limpa ele limpa, mas mais aqui em cima, ele não faz a limpeza de maneira correta, certo? O que isso quer dizer? Atrás ele vai continuar sujo assim, tá? Então não tem muito o que fazer, você tem que tirar e limpar isso da maneira correta, gente, certo? Aí, outra coisa, vamos entrar. Primeiro que as pessoas cobram caro para fazer uma coisa dessa. Com o motor ligado e fazer, na minha opinião, desculpa a palavra, fazer uma porquice dessa, que é esse tipo de trabalho, tem gente que cobra aí, oficinas grandes, tá? Não tô falando de oficina pequena, não. Oficinas grandes aí, não vou nomear nenhuma, mas oficinas grandes que você vê, gente que tem canal no YouTube aí também, com grandes vídeos, falando aí, cobrando 150, 200 reais numa limpeza de TBI, para um ficar acelerando lá e o outro ficar espirrando Cara 80 aqui. Gente, tá errado, tá? Quem tiver cobrando de você isso daí para fazer isso, foge, porque não tá valendo a pena. Aí eu pergunto pros que estão aí do outro lado e assistem, fazem esse tipo de serviço, como você faz isso no híbrido? A resposta é muito simples, não adianta nem ficar perdendo muito tempo em pensar, você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer? É simples. Conforme o TBI está conectado no coletor de admissão, esse carro ele tem todo o duto, o retorno de ar quente, que vem daqui, um deles, certo? Também tem toda a caixa de ar com o sensor que vai conectado aqui em cima, certo? Que é o sensor MAF, que indica quanto está entrando de ar. O híbrido, ao contrário dos outros carros, muitos carros você consegue desconectar isso daqui e o carro funciona. Acende às vezes a luz da injeção, você apaga depois no final da revisão. Isso é parte simples. Mas no híbrido não funciona assim. Ele vai ler que tem uma quantidade de ar entrando pela borboleta, vai mandar uma injeção, ele vai começar a ficar confuso. E o que ele faz? Ele desarma o motor. E você não consegue ligar ele novamente e manter ele ligado como ele precisa, principalmente na primeira partida, certo? Isso está errado, gente, tá? Não é para fazer. O híbrido não vai te permitir fazer algo desse jeito.
O porquê? Esse tipo de manutenção é uma manutenção de forma errada. Quem faz limpeza de TBI dessa maneira faz errado, certo? Nós vamos mais uma vez mostrar para vocês, a gente vai pegar, fazer um close de como a gente limpa isso daqui e mostra como vai ficar no final, certo? O híbrido, essa é uma das sacadas dele. Ele não permite algumas coisas que outros carros permitem, certo? Uma mangueira de ar de retorno furada, que esteja infiltrando ar falso, ele vai se desarmar. Por quê? Como vocês sabem, o híbrido ele tem todos os sistemas de segurança. Por quê? As baterias não podem correr risco, motor elétrico, inversor não pode correr risco. Ou seja, para evitar que isso daqui, que são componentes caríssimos, tenha um problema, ele desarma aqui e prefere segurar e te indica com códigos de erro e outras coisas. E aí você vai, obviamente, procurando o porquê, certo? Então, vamos continuar, já vamos começar a extrair os bicos, os cachimbos de vela, para daqui a pouco a gente já extrair o coletor para chegar nas janelas de admissão. Pessoal, como vocês podem ver, ó, o bico tá aqui com a cara bem suja. Isso porque, consequentemente, lá dentro vai estar bem sujo também, certo? Então vamos lá, vamos retirar as velas e já colocar os bicos para funcionar. Pessoal, a gente tirou aqui o coletor. Dá uma olhada, ó. Com 60 mil quilômetros, o estado que tá. Muito preto, muito sujo, né? Por que que tá desse jeito? Consequência de utilizar mais gasolina comum do que outro tipo de gasolina. Querendo ou não, gasolina premium, gasolina aditivada, não produz essa sujeira que nem produz a comum. A comum ela tem muita impureza, tem enxofre, ela tem mais coisas dentro dela do que o normal. Isso, consequentemente, é revertido depois em carbonização. Agora o que a gente vai fazer aí? Não tem muito o que fazer. Vamos ter que limpar isso de maneira correta para ficar bem limpo, como a gente sempre deixa de volta no metal com descarbonizante. E depois a gente, consequentemente, volta, vamos limpar bico, vamos fazer tudo ok. Que aí a gente faz uma recomendação para o dono. Fazendo a recomendação, aí ele começa a usar outro tipo de combustível e, consequentemente, no híbrido, isso vai ser retornado em autonomia para o carro. Ok? Vamos dando seguimento. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui toda a parte do teste de vazão. Vamos verificar como que está a injeção de combustível, se os bicos estão muito sujos ou não. Certo? Já mostro para vocês o resultado. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, bico 1 na casa de 71, 72. O 2 aqui na faixa de 68 aproximadamente. O 3 na casa dos 70. E o 4 na faixa dos 69. Isso daqui está dentro dos padrões exigidos, tá? Eles falam que até 10% de diferença entre os bicos, por exemplo, aqui se tivesse 70 e aqui 63, estaria dentro do padrão. Eu normalmente prefiro um padrão no máximo a 5%, que seria isso daqui, perto de 3 ml, 2 ml a diferença, certo? Mesmo assim, a gente vai colocar os bicos para pulsar, vai deixar ele aí um bom tempo, pulsando, tentando tirar o máximo de sujeira possível. Para quê? Além deles linearizarem, ficarem iguais na injeção, a gente tentar otimizar um pouquinho no final. Otimizando quer dizer que eles vão injetar um pouco mais. Se eles vão estar injetando um pouco mais, quer dizer que a injeção vai poder economizar um pouco mais de combustível nesse somatório de melhorias, ok? Então vamos dando seguimento aí, vamos partir agora para a limpeza dos bicos. Vocês podem ver as velas aqui, estão bem sujinhas em consequência do combustível usado, certo? Como a gente já mostrou para vocês. Não tem muito o que fazer, elas estão ainda dentro do padrão, como já falamos a respeito, são velas originais. Eu consigo mostrar aqui para vocês. Fumoco, a YF S32YR, tá? Ou a 22, tanto faz. Dependendo do ano vem uma, dependendo do ano sai outra. Mas são as mesmas velas, ok? Então, elas ainda estão boas, a gente já verificou até que o calibre de lâminas, o próprio código que ela apresenta para você colocar uma vela que não seja original
ILTR 5K13 ou ILTR 5A13G ou A13 pode ser colocada, ou as que a gente coloca normalmente, as LTR 6X11, que são as Iridiums mais top que a gente coloca. Como esse carro tem 60 mil quilômetros e o híbrido não utiliza da mesma maneira as velas como um Fusion normal ou qualquer outro carro, essas velas ainda estão boas. Vocês podem ver no aspecto delas que elas estão legais, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho de foco mais. O aspecto delas ainda tá legal, não tá um aspecto que a gente precise condenar, e as medidas também estão normais, certo? Então a gente só vai colocá-las para limpar no ultrassom também e colocá-las de volta no carro, ok? A gente limpou aqui, vocês podem ver, ó, bem melhor. Vamos pegar aqui um pouquinho, a gente tem uma lâmpada aqui, tentar pegar melhor para vocês verem como que tá. Ficou bem mais limpo, ficou bem melhor, gente. Tá? É assim que ele tem que ficar. Ele não pode ficar dessa maneira que ele estava, com toda essa carbonização, toda essa incrustação, né? Então agora aqui a gente já pode começar a remontar, para daqui a pouco a gente começar a trocar os fluidos de motor, radiador, fluido do motor elétrico e óleo de câmbio, certo? Que a gente já finaliza isso daí, fica bem mais fácil para evoluir no resto do serviço. Vamos lá, pessoal. Olha as velas, bem mais limpas, né? Deixamos para pulsar no ultrassom, fica bem melhor. Já estão prontas novamente para uso. Os bicos já saíram aqui, ainda estão todos conectados. Também todos limpos, tudo ok. Certo? Então vamos colocar eles de volta aqui na máquina e vamos ver como tá, se eles melhoraram a vazão, a injeção de combustível em geral. Mesmo a gente tendo limpado, ele manteve aquele 5% que a gente mostrou para vocês no início, ó. Na casa do 71, esse aqui melhorou um pouquinho, ó, tá 68, perto de 69. 69 aqui, 68 também. Ou seja, tá bem linear, tá mais que dentro dos 5% que a gente precisa que ele fique, que a gente gosta de deixar aqui na nossa oficina, tá? Lembrando vocês sempre que até 10% é normal, é aceitável, tá? Nós que somos um pouquinho mais criteriosos aqui, procuramos a casa dos 5%, e ainda do jeito que tá, está perfeitamente linear, 2 ml. Isso daí, conforme você estiver andando, a própria injeção faz essa correção de cilindro para cilindro. Obrigado. Certo? Obrigado. Então, agora vamos começar a remontagem lá no carro. Os coletores já estão limpos, velas limpas. Vamos começar lá. Olá, pessoal. Vou mostrar aqui uma curiosidade para vocês. A gente já tinha mostrado isso no modelo G2, vamos mostrar de novo. No híbrido, que vai até 2012, que é o modelo G2 do Fusion, a bomba d'água continua sendo mecânica, ou seja, ela vai ali do lado do motor com uma correia fazendo o acionamento dela. No G3 isso muda, tá? Aqui o que vocês podem ver: compressor do ar condicionado elétrico. Aqui a bomba d'água, exatamente, a bomba d'água passa a ser elétrica também, tá? Ela dá preferência em ligar o sistema dela quando o carro está com o motor ligado, tá? Mas dependendo da situação, ela também pode ligar normalmente se achar necessário, tá? Ainda mais para circular uma água que esteja com uma temperatura um pouco mais quente e afins. E aqui o que a gente já mostrou para vocês uma vez é a bomba de vácuo desse carro. O que é essa bomba de vácuo? Lembrando que a gente tem o hidrovácuo do freio aqui, certo? Normalmente em qualquer carro isso daí seria gerado por vácuo do motor conforme ele liga, mas como a gente não tem o motor do carro ligando a todo momento, esse vácuo tem que ser mantido. Ou seja, ele tem que gerar o vácuo
e manter desde o momento que liga o carro, certo? E você tem que poder andar com o carro numa tranquilidade e poder frenar com a parte de mecânica dele, a parte hidráulica, sempre que precisar, mesmo que isso daí seja emergência, coisas assim. Mas é por isso que existe essa bomba de vácuo. Ela é responsável por isso, para poder fazer o carro tá com o freio respondendo desde o primeiro instante, ok? Já drenamos a água aqui do motor. A gente ainda vai drenar a água do motor elétrico, certo? Que serve para resfriar principalmente o nosso inversor, que trabalha, como vocês podem ver, ó, até a própria etiqueta fala que isso daqui é muito quente. Então, para evitar de ter problemas e ter sempre uma troca de calor para que isso não avarie, a gente vai colocar um fluido mais legal, que é o que a gente sempre usa aqui, melhorando tudo também à base de Mocu, certo? Então vamos já drenar aí, aqui já foi drenado, e vamos já começar a remontagem, colocar os coletores, bicos e afins. Vamos lá, pessoal, como vocês viram, a gente já drenou o fluido de motor elétrico, drenou lá como eu havia falado. Nós já remontamos tudo de volta novamente, velas já estão no lugar, cachimbos de vela, os bicos já estão no lugar, TBI já está no lugar, certo? Nós já aproveitamos aqui, mostrar para vocês, ó, fizemos a drenagem do óleo de câmbio, certo? Ele ainda está gotejando aqui, a gente já aproveitou aqui que a gente já vai montar tudo de uma vez só, tá? A gente vai deixar somente o óleo do motor por último aqui, que é sempre a cerejinha do bolo junto com o filtro de ar, ok? Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos lá para a bancada, eu vou mostrar o que a gente vai colocar em cada um dessas partes aqui, para verificar a parte de fluido de arrefecimento e fluido de câmbio.